Hello. Olá, hello. Oi! Oi, Oi, oi. Então hoje a gente inicia mais um vídeo dessa série que a gente apelidou de Bate-Papo Enneagrama. Já gravamos vídeos sobre os tipos 8, 9 e 1, tríade instintiva. Hoje a gente vai gravar esse vídeo aqui sobre o tipo 2. A gente entra agora na tríade emocional. Muda completamente a energia, né? Nós estávamos falando de tipos que têm uma energia mais da terra, né? Que estão mais linkados a poder, controle. E agora a gente entra no Ação. mundo da ação. E agora a gente entra no mundo das águas, né? Das São pessoas emoções. das emoções, Do do coração, sentimento, do coração, né? das Elas percebem o mundo a conexões. partir do coração, né? O filtro é tudo aqui, assim. É emocional. São os líderes dos relacionamentos, né? Essas pessoas que têm jeito para entender, para empatizar, para compreender o outro, para dar uma resposta, né, mais adequada, tem mais flexibilidade, capacidade de adaptação. E todos eles, 2, 3 e 4, têm uma ferida que está vinculada a uma dor de rejeição, de abandono, uma pergunta que eles se fazem, né? Será que eu sou amado? Será que eu não sou amado? E cada um vai usar uma estratégia diferente para suprir esse buraco, né? Dessa falta de amor. Então, hoje a gente vai falar da estratégia da personalidade do tipo 2. Como é que ele vive nesse mundo para atender às suas carências, né? Que muitas vezes estão inconscientes, não tá, nem ele percebe que isso que tá motivando por trás, né, seu comportamento. Uhum, perfeito. Exatamente. A estratégia, então, do 2, né? E o que vai acontecer com todos os emocionais é eu me perco de mim e eu preciso de validação externa, né, da minha própria autoimagem. E o 2 vai fazer isso através de colocar toda a energia dele, que é muita, nos outros, né? Eu coloco a minha energia toda, a atenção nos outros, para que com isso eu consiga ter o retorno, o reconhecimento e a validação da minha autoimagem sendo de uma pessoa generosa, bondosa, né? E aí ele vai realmente ser um excelente leitor de necessidade dos outros. Excelente. Acho que não tem nenhum outro tipo melhor do que o tipo 2 para ler as necessidades das outras pessoas. Sim. O tipo 2 a gente, como a gente estava falando, essa leitura emocional, vocês vão ver no dia a dia, é muito prática mesmo. É aquela pessoa que chega, bate o olho em você e fala assim, você não está bem hoje. Falei, como assim? Você nem deu a entender, você acha que não passou essa imagem, mas o 2 olhou e viu, tem alguma coisa errada contigo, você não está bem, você está precisando de ajuda, né? E essa atitude sempre proativa de estar pronto para ajudar, né? Porque ele faz a leitura, ele percebe a sua necessidade, mas ele não fica só no mundo da percepção, ele vai lá e fala, e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Então, E às ele é muito vezes já traz solidário, alguma né? coisa. É, né, Lu? Hã? Não, e às Oi? vezes ele já traz a solução, assim, Sim, né? Sei lá, você sim. tá com sede, toma um copo d'água aí pra você. Ah, Isso. né? Preparei uma comida, eu acho que você tava com vontade, não sei. Eles acolhem, né? E eles vão lá e vão fazer das tripas coração para te ajudar mesmo. Eles têm. E essa questão dos conselhos, né, que a gente estava falando, como eles são bons para nos dar conselhos, né? E nos levantar também, né? Porque eles têm uma energia para cima, positiva. Então, é muito comum você ver os tipos 2 animando os lugares, ou trazendo uma alegria para o lugar, uma alegria compartilhada, né? Onde ele quer levar isso para todo mundo. E é lindo ver eles fazendo isso. Lindo, lindo. É uma entrega, uma doação, uma devoção ao outro muito gigantesca. Uma generosidade, né? E como é bom, quando você está precisando de ajuda, você tem um tipo 2 do teu lado. Cara, tô precisando de ajuda. Apareceu um 2. Cara, tô no céu. Ele vai me ajudar O, mesmo. Vai o fazer tipo mais do que 2, eu pedi. sim, o tipo 2 quando a gente faz alguns trabalhos, me vem bastante aquela energia de mãe, aquela energia de ajudador, aquela energia de curador, né? Acho que uma imagem de olhar para o rosto angelical, às vezes, assim, de Nossa Senhora, ou que é aquela pessoa que vai te cuidar, que vai te curar, que vai te, sabe, te dar um conforto emocional, quem sabe, assim, que é aquela coisa do
que vocês estavam falando, e às vezes, sabe aquela palavra bem colocada, assim, que é aquela palavra que encaixa direitinho no coração, assim, e você se sente confortado com aquele, né? O 2, ele tem a capacidade de fazer isso, ele olha, ele vai conseguir te levantar dessa forma, que é uma forma muito bonita que a qualidade dele, as características dele facilitam para ele fazer essa leitura pelo coração e mandar essa palavra que encaixa direto no coração da outra pessoa, né? Isso eu acho muito bonito. É um talento, um dom muito genuíno, né? Uhum. De entender o outro e de, né, querer se disponibilizar para o outro, né? Sim, sim. Uhum. São os doadores, né, do Enneagrama que a gente fala. E acho que é interessante apontar que eles também têm os eleitos, assim, né? Eles têm aquelas pessoas que, por elas, eles vão fazer tudo, assim. O 2 vai fazer tudo, na verdade. E que se essas pessoas, por alguma razão, virarem as costas, ou, sei lá, de repente não agradecer, ou muitas vezes causam um ressentimento e uma tristeza grande, porque eles são tudo, né? Eles são super importantes. E o 2 é muito importante na vida deles. Eles se percebem assim, né? Como essenciais na vida deles. E muitas vezes é difícil largar a vida deles para cuidar da própria vida. Porque eles Isso são que a tão Marta, importantes na vida dos outros. isso que a Marta tá falando, eu acho bem legal, assim, teve uma empresa que eu trabalhei que o líder era o gerente geral da empresa era 2, assim, né? Então, muitas vezes o que acontecia? Tinha o RH que tinha que fazer o pagamento, e aí o funcionário chegava, o colaborador chegava e falava assim, bom, você pode adiantar para mim hoje? Eu preciso de, sei lá, 70% do meu salário adiantado na metade do mês. Não, a norma da empresa é outra, tal. Ah, não, então tá bom, pode deixar que eu vou falar com o gerente. E aí o RH perdia totalmente a possibilidade de resolver a situação, passava por cima dele, e aí ia pro gerente. E o gerente falava, não, tudo bem, eu vou arrumar essa para você. Mas era só para aquele grupo de eleitos que o 2 tinha, né? Que era aqueles funcionários que ele achava, aquele colaborador que ele achava que era o mais... Ah, esse aqui ele quebra um galho para mim quando eu preciso, esse aqui ele dá uma mãozinha a hora que a situação tá apertada. Então tinha essa negociação nos eleitos Tem ali, os né? preferidos, né? Uhum. Isso. E vem dessa questão desse vínculo que é emocional, né? O 2, ele traz muito essa questão da humanidade para os espaços, para os lugares, e as conexões de forma muito humana e emocional, diferente de outros tipos que são mais mentais, da lógica, da lógica mesmo, né? Eles não, conexão é aqui, né? E recentemente também ouvi de uma empresa que contratou o tipo 2 e mudou completamente a energia da empresa, porque ele vai nas pessoas, e vai, né? O 2 vai até as pessoas. Ai, você tá, e daí leva um negocinho para um num dia, e chega mais cedo, e liga todos os ar-condicionados da empresa, e faz tudo para esperar as pessoas chegarem. Né? E aí, se a gente Cria for um clima ver... gostoso de acolhimento. E esse arquétipo, né, que é um arquétipo, né, essa energia arquetípica maternal, tem as duas polaridades, né, tanto do gostosinho, né, de ter esse aconchego do outro que está cuidando da gente, mas que também, muitas vezes, quando eles estão movidos por a carência que é disfarçada, vai invadir o espaço que é mais ou menos... Você nem percebeu que está com sede e já tem alguém chegando com um copo d'água do seu lado, né? Só que às vezes você precisava perceber que você estava com sede, senão você vai, né? E aí criar as dependências, né? Do eu não percebo, não deixo o outro perceber a própria necessidade, eu já estou logo atendendo, e aí nisso eu também, ao invés de ajudar o outro, eu estou criando uma dependência nele, né? Que ele não vai conseguir depois ficar sozinho sempre. Perfeito. É onde essa ajuda, que é muito bem-vinda muitas vezes, mas quando ela erra a mão, ela é exagerada, e o 2 faz isso muitas vezes com os seus eleitos, ele tira a oportunidade daquela pessoa aprender, porque ele está fazendo tanto pelo outro, que o outro fica refém da situação. Cria um vínculo mesmo, a Rê falou de dependência, e tira a oportunidade de crescimento da outra pessoa. E o 2, de uma certa forma, ele quer mesmo que as pessoas fiquem, de uma certa forma, dependente deles. Que ele seja indispensável, né? Porque dessa forma ele vai estar tendo a atenção que ele tanto busca. Mas tem um efeito colateral muito, muito prejudicial para as outras pessoas, né? E por isso também o caminho de crescimento do tipo 2 é muitas vezes acessar essa vergonha de reconhecer que inconscientemente muito do que eu faço pelo outro é para criar uma necessidade de dependência do outro em relação a mim, que tem a ver com suprir as minhas carências. Então, quando o 2 começa a fazer um trabalho de autoconhecimento,
é encarar a vergonha do quão, às vezes, eles podem ser manipuladores nas relações, do quanto eles, às vezes, criam dependência dos outros, né? E o quanto que, às vezes, toda essa ajuda e proatividade em relação ao outro é para, na verdade, eles se sentirem orgulhosos deles mesmos, né? Então, assim, olha que pessoa boa, que pessoa querida que eu sou, né? Isso é um processo muito inconsciente, mas quando começa a cair a ficha e um tipo 2 começa a se trabalhar, esse é o caminho. De sair do orgulho, de olha que pessoa incrível que eu sou, para começar a acessar a humildade, né? Só que essa validação, né, amor, não vem deles mesmos, que eles não se satisfazem, tem que ainda ser externa, né? O outro tem que me validar como uma pessoa boa, generosa, amável, né? Diferente do tipo 1, por exemplo. Uhum. Isso, que não é uma questão deles com eles mesmos, assim, que tem uma cobrança. Também tem, enorme, mas eu preciso também da validação externa de que sou amável, né, que sou bondoso, caridoso. E aí essa questão de perder o limite, não perceber o próprio limite do corpo, né? Muitas vezes isso vai surgir quando começa a manifestar doenças, né, problemas mesmo físicos, porque eu ultrapasso o tempo todo, eu estou desconectado de mim, e aí entra o mecanismo de defesa, né, do reprimir as próprias necessidades, reprimir as emoções tidas como negativas, como raiva, tristeza, e aí deixa tudo lá, e aí eu vou acumulando, fazendo pelo outro, e muitas vezes a única forma de se manifestar essas questões são através do corpo, né, somatizando mesmo. Porque o 2, desde pequenininho, foi uma criança que foi reconhecida por ser boazinha, queridinha, né, ajudante. Então, eu vou ser amado, né? Eu vou ser reconhecido se eu fizer pelo outro, se eu ajudar o outro, exatamente isso que eu ia falar, amor. E aí ele passa a vida inteira com a atenção lá fora, né? Nas necessidades dos outros, porque para satisfazer esse ser reconhecido e amado e ser importante. Só que acontece tudo isso, ele acaba se afastando das próprias necessidades, das próprias emoções, né? E aí a pegadinha aí. Às vezes no relacionamento, o 2 ele vai acabar entrando numa situação de querer suprir as necessidades do outro e às vezes até mesmo consertar o outro, né? Então, não é bem consertar, mas é assim, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou salvar essa pessoa, eu vou resolver a vida dessa pessoa. E às vezes ela fica se perguntando, nossa, mas ela não faz o que eu disse para ela fazer e o nosso relacionamento não tá indo bem. Então não tá indo bem por isso, porque ele não faz ou ela não faz o que eu tô dizendo para fazer. Então tinha que fazer. E aí o que acontece o 2? Esse orgulho, muitas vezes, essa repressão, não deixa ver o que ele precisa trabalhar nele para melhorar o relacionamento com as pessoas. Uhum. Então eu sempre tô indo salvar o outro porque o outro tá precisando ser salvo, né? E eu não vejo o que eu preciso melhorar em mim, os trabalhos que eu preciso fazer em mim. E aí eu vou indicando várias coisas para a pessoa, mandando a pessoa para curso, mandando a pessoa para workshop, para terapeuta, e aí ele sempre sabe o que é o melhor para o outro, né? Eu sei o que é melhor para você. Exatamente. E esquece de olhar para si. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha em casa desde que, enfim, ela é da família, né? Foi passando aí. E ela é uma 2 e está sempre disponível para o outro, sempre, sempre, sempre. E a saúde dela, né, ela não consegue tomar medicação ela mesma, só se alguém der para ela, porque na verdade ela sabe ajudar muito o outro, mas ela não consegue se ajudar. Às vezes ela não consegue parar um pouquinho para pôr as pernas pro ar, assim, né, para poder relaxar um pouquinho, descansar. Não dá, tá o tempo inteiro fazendo pro outro e acaba esquecendo de si. E aí, para gerar crescimento, é acessar justamente os medos, as tristezas, as raivas, né? Que é bem desafiador para eles entrar. Eles precisam reprimir tudo isso, porque senão eles não conseguem ser amados. Eles acham que não conseguem. Tem uma temática central nessa história de desenvolvimento do 2, que é desenvolver o amor próprio, né? Porque o coração tá amando todo mundo lá fora. E ele sente que ele não pode ser egoísta, né? E amar ele mesmo um pouco. E, na verdade, é a grande sacada, a hora que ele começa a equilibrar isso, porque existe um desequilíbrio, tem muito lá fora, e muito pouco para ele mesmo.
um pouco mais egoísta. Ele vai ter que aprender a falar mais sim para ele e mais não para os outros, né? E é um processo difícil para ele, doloroso, porque ele sabe que ao fazer isso ele tem muito medo de perder a atenção das pessoas. Será que as pessoas, se a partir do momento que eu começar a olhar para mim e começar a fazer as coisas só para mim, será que eu vou ter a atenção e o amor dos outros que eu sempre desejei? Então esse é o grande conflito que o tipo 2 entra, mas é extremamente necessário, porque a hora que ele começar a equilibrar isso, ele vai ver que ele vai ser amado pelo que ele é, e não pelo que ele faz. Legal, Lu. Isso entra no que a Amor estava falando, de falar um pouco da diferença, não sei se é agora ou depois, que confunde o 9 com o 2, que o 2 tem também um mecanismo praticamente de autoabandono, né? Eu também me esqueço e aí tem uma dor muito grande quando começa a perceber o quanto se sacrificou, só que é diferente do 9, né? O quanto se sacrificou pelo outro e também se abandonou. E o medo gigantesco que dá de passar a olhar para si, lembrando, eu estou desconectado do amor e eu estou buscando o amor no outro. Eu não estou fazendo isso porque eu estou cheia de amor para dar, que eu estou transbordando. Eu estou buscando literalmente o amor no outro. Eu faço para ter o amor de volta. Mas é muito inconsciente isso. Eu não sei que eu estou buscando o amor no outro, né? E aí também acontece esse mecanismo do autoabandono, e isso, quando começa a acessar, traz uma dor muito grande para o 2. Sim. Eu não sei se vocês percebem, né? Mas eu vejo um paradoxo muito grande nisso. Vocês estão falando. Eles têm uma necessidade muito grande de liberdade, então de poder realmente... É um paradoxo lá, é o conflito que tem. Eles querem essa liberdade, eles querem olhar para a vida deles, mas eles não conseguem. E aí eles vivem o tempo inteiro nesse processo de estar voltado para o outro. Aí tem uma... Lá no fundo tem um querer ser livre, né? Não fazer, não precisar mover o mundo para todo mundo. Mas vem a coisa do ego mais forte, né? Que é essa dúvida, né? E daí será que, exatamente, se eu fizer a minha agenda e se eu andar mais sozinho, se eu tomar o meu tempo, se eu for fazer uma viagem sozinho, digamos assim, né? Vão me amar, né? Vão continuar me amando? Como é que vai ser isso? Porque esse amor que está acostumado a vir do outro, né? E é aquela história do copo, assim, né? Que eu vejo que para a gente transbordar esse amor para fora tem que estar cheio, né? E que às vezes o 2 ele começa a dar, mas não dá para si. Então tá com o copo totalmente vazio e ainda tá dando e tá tirando, né? E o copo vazio. E daí o que acontece quando não tem reconhecimento, né? Quando o outro não consegue entender as necessidades dele, como ele consegue também entender a necessidade dos outros, o que acontece? Uma explosão, né? Então, o 2 é uma explosão de raiva, né? O 2 tem dificuldade de reconhecer o amor também dos outros, né? Porque como eles têm uma facilidade gigantesca de reconhecer, eles acham que as pessoas também teriam que ter, de perceber sem eles falarem. É muito difícil para eles falarem que estão precisando de algo. E como para eles é automático reconhecer no outro, eles esperam a mesma coisa para eles mesmos. Só que isso não acontece, né? E eles não entendem como é que o outro não percebe, né? O que eles precisam, né? Exatamente. Só que a capacidade deles de leitura do ambiente é diferente, né? Total. Vamos dar um exemplo bem ruim, mas vamos dar um exemplo. Um cachorro, ele tem o olfato dele é muito mais sensível do que o olfato humano, né? Então vamos pensar que o 2 ele seria um perdigueiro, aquele que tem o olfato mais apurado para caçar o sentimento dos outros. Então ele fareja o sentimento muito mais rápido do que as outras pessoas, os outros tipos. Então, ele imagina que os outros vão ter esse olfato tão apurado também, que vai conseguir farejar tão rápido. E muitas vezes, que a gente falou antes até, a hora que o 2 ele bate o olho na pessoa, ele já entendeu o que está acontecendo lá dentro, né? E os outros tipos não, eles vão demorar um certo tempo para perceber isso, ou nem vão perceber. Então o 2 ele quer que o outro responda tão rápido essa situação de perceber que ele está precisando de alguma coisa, às vezes, né? Por exemplo, tem uma 2 amiga minha conhecida, né? Ela falou assim, eu me arrumo, meu marido não fala que eu tô bonita, né? Mas assim, isso, é normal, a mulher fala isso e tal, mas pro 2 isso dói bem mais, assim, porque teria que reconhecer, sabe, que arrumei a casa, teria que falar um pouquinho, assim, porque ele espera, até uma coisa que a gente tava conversando antes,
o 2 ele quer esse carinho, né, de ter, acho que a Rê tinha dado um exemplo antes de, a comida tá bem feita, né? Então, Sim, da moça também, que trabalha é, em casa, cuida do meu filho, e ela sabe tudo que eu gosto, é incrível, assim, até antes de mim, todo, como que é, os lugares, as coisas de casa, onde tem que estar, e aí ela cozinha, faz, e ela fica meio que esperando, assim, eu dar a primeira garfada. Aí, quando eu não faço nenhuma expressão de tá bom, ela já, ai, não tá bom, não ficou bom, eu não tô boa hoje, eu não tô bem, eu não tô bem, já começa a justificar. E quando tá bom, que eu já dou a primeira garfada, nossa, que delícia, nossa, ela fica assim, você vê que ela tá se satisfazendo através de mim, do que ela fez e tá sendo bom, sabe? Ah, que bom que é ver você se satisfazer com algo que eu proporcionei. e é um Que bom. reconhecimento meio que ele quer ser reconhecido, mas não quer, né? É meio assim, tipo, beleza, fala que tá gostoso, mas eu não vou também. É, Então, essa é meio uma boa diferença aí para quem tem dúvida entre 2 e 9, né? O 2 ele faz de uma forma muito mais proativa e tem uma necessidade de que isso de alguma forma retorne, né? Através de um elogio e tal. O 9 faz de uma forma menos proativa, o 9 é mais disponível. Espera o outro pedir. Se pediu, ele faz, mas se não pediu, ele nem percebeu que tinha alguma coisa ali para fazer, às vezes, né? E tem dificuldade de receber o reconhecimento por aquelas questões de menos-valia, né? Me veio uma coisa aqui, assim, o 2, né, como tá na tríade dos emocionais, tem a questão do olhar, da necessidade do olhar do outro. O 9, ele faz para sumir, ele faz para sumir, para desaparecer, né, para não estar. O 2 não, ele faz para ser visto, ele faz porque ele tá esperando o olhar do outro. Muito bom, Né? isso aí. Sim, legal. Isso, o 9 faz para continuar no autoabandono, né? Então, vou fazer para os outros para não precisar fazer as minhas coisas, né? Porque estava falando lá, negócio da comida, né, que ela já faz e tudo. Eu lembro da minha mãe era um tipo 2 e era comum, de repente, minha mãe fez um bolo de cenoura pra gente, beleza, ainda tem lá metade do bolo para comer. No dia seguinte, eu vejo ela fazendo outro bolo de cenoura. Isso era comum. Como é que você está fazendo outro? Ainda tem. Não, é que fulana de tal, eu comentei que tinha feito o bolo, ela falou que gosta. Então, o que ela fazia? Eu vou fazer o bolo para ela. Mas minha mãe ela ficava descadeirada muitas vezes. Ela fazia para um, fazia para outro, no fim ela fazia um monte de bolo, passava o dia fazendo bolo, aí ficava com as costas ruins, entregava, e depois, à noite, morrendo de dor. Né? Era comum ela fazer isso. Ou seja, o quanto eles se sacrificam, inclusive fisicamente, para agradar aquelas pessoas. Né? Então, esse movimento que o 2 faz, né, que é muito gostoso para quem está recebendo, né, mas também demonstra o quanto eles esquecem de si mesmo, né, o quanto eles precisam ter esse olhar mais para, não, peraí, eu já ajudei bastante, deixa eu me ajudar. Eu não lembro de poucas vezes minha mãe ter feito uma coisa só para ela, né, que é um dos desafios do 2. Cara, você comprou algum presente que é para você só, que só você vai usar? É difícil para ele fazer isso, porque ele acha que é um ato egoísta, mas é um ato de amor próprio. Fazer um passeio que só ele vai ser o beneficiado. Entendeu? É coisas do tipo que vale a pena o 2 começar a alimentar essas práticas para ele sentir que não tem nada errado em fazer isso. Não está errado ele ter um momento só dele. Um momento, vou encher uma banheira que fica sozinho, ou eu vou tomar o sorvete que eu sempre quis, independente se as pessoas vão ou não vão comigo, entendeu? Que aos olhos dos outros parece ser uma coisa egoísta, mas para o 2 é amor próprio. Então vale muito a pena ele começar essa jornadazinha, mesmo que seja aos poucos. Eu vejo no 2, às vezes, ele querendo fazer, por exemplo, o que a sociedade gostaria que ele fizesse, ou o que o pai gostaria que fizesse, porque às vezes tem essa necessidade de agradar alguma figura, né? Agradar algum grupo de pessoas, agradar algumas pessoas que são aqueles eleitos que ele colocou, e ele acaba se esquecendo dele, e ele não consegue fazer o que ele realmente quer fazer, né? Que é a liberdade para ele poder escolher o que realmente que ele gosta, o que realmente que é interessante para ele, o que realmente satisfaz ele lá no íntimo dele, né? Porque ele vai escolher fazer muitas vezes as coisas que são fundamentais para que essa ajuda aos outros continue acontecendo. Então, às vezes eu vou escolher uma profissão, que é uma profissão que eu vejo que eu posso ajudar mais os outros, que eu vou estar mais... E eu vou abdicar da minha vida, eu vou... até, igual o Luciano falou, o 8 ele fica energizado como se... o 2 ele fica energizado como se ele fosse um 8.
né? Ele dá aquela... E ele vai fazer e ele vai acontecer. Muitas vezes o que vai acontecer é que o 8, ele vai lá e faz. O 2, ele vai lá e faz, mas se ele não perceber o que aconteceu, aquele retorno, ele acaba diminuindo um pouquinho a energia, né? Então, ele tomar esse cuidado de não escolher situações na vida dele que sejam simplesmente para agradar os outros e focar mais em escolher situações entender o que agrada a ele, né? Por isso que é bem importante para o 2, eu sinto assim, eles trabalhar mais a questão racional, né, das coisas, trabalhar um pouco mais de lógica, ou entender, planejar melhor. Porque assim, ele tem muito coração, vai tudo muito na emoção para realizar as coisas, e o corpo vai atrás, o corpo vai só obedecendo. Mas quando ele começa a fazer uma análise um pouco mais fria das situações, né, vendo causas e consequências, ele começa a equilibrar isso. Aí as decisões de escolha de uma profissão, ou mesmo de qual carreira eu devo largar, ou qual projeto eu devo priorizar, qual eu devo abraçar, quando ele inclui decisões mais racionais, ele começa a ter essa sensação de pé no chão, de direção, que eu acho que de alguma forma ele perdeu por estar só com o coração aberto. E uma coisa que eu acho que é importante, alguém já falou, não sei se foi a Rê, que é importante entender e ele trabalhar talvez aí pelo emocional a questão de a pessoa ter um crescimento, né? Ela aprender alguma coisa, ou ela passar por algum sofrimento, ou ela passar o crescimento dessa pessoa. E o tipo 2, ele não precisa estar o tempo todo suprindo a necessidade desse outro, porque aí o outro não vai fazer a lição de casa. Tem uma vontade maior, né? Se a gente falou dessa ideia superior, de que tá tudo certo e que cada um tem o teu movimento aí para aprender, de crescimento, e não é o 2 que precisa ficar lá direcionando ou ajudando e facilitando esse processo. A gente tinha falado a respeito disso, daquela ajuda que se torna interferência. De tanto ajudar o próximo, ele acaba tirando a oportunidade do outro aprender, né? E vamos dizer isso. Isso tem a ver, a gente tem mais 10 minutinhos. Isso tem a ver com a ideia santa perdida da vontade divina, né? Porque não é só o ajudar por ajudar, porque senão o 2 pode escutar esse vídeo, por exemplo, ele pode ficar até orgulhoso do quanto ele ajuda, né? O que ele tem que reconhecer é a manipulação. É isso que dá vergonha de acessar, e é aí que está o crescimento, né? Que é entender que muitas vezes eu me meto na vida do outro e eu manipulo e eu uso a minha percepção dos ambientes e das pessoas que é mais apurado para fazer valer a minha vontade. Isso. É uma sedução, né? É uma sedução e uma manipulação, né? Uma adulação, Isso, uma adulação, né? Um jeitinho. A carência disfarçada, né? Eu estou precisando de atenção, mas eu não vou admitir isso, não vou, e aí eu vou até você e vou provar para você que você precisa de mim. E aí, se eu provar para você que você precisa de mim, você vai estar do meu lado. E aí, eu tô te aprisionando a mim, né? E cria esse vínculo que perde justamente a liberdade. Tanto ele já perdeu quando ele decidiu fazer isso e tá aprisionando a outra pessoa também. Tá tirando a liberdade do outro também, né? E tirando o fluxo que poderia ser o normal da vida, né? Cada pessoa tem os seus momentos, tem a sua aprendizagem, né? As coisas acontecem numa ordem e num fluxo que a gente não tem como manipular e saber por que tá acontecendo, né? Agora o 2, ele se intromete nesse fluxo, né? Então ele entra nessa... Ele quer assumir essa vontade divina, né? Então... eu sei muitas vezes ele acredita que se ele não fizer, as coisas não vão acontecer, né? Ele tem a sensação de que ele precisa interferir, ele precisa aconselhar, que se ele não fizer, se ele não for o salvador, ninguém vai fazer nada. E é um erro, né? Muitas vezes perceber, não, as coisas estão fluindo, as pessoas estão no momento delas, cada um tem de ser um papel mais de lado, né? Não tão incisivo, né? Não tão entrão, entre aspas, né? Eu gosto daquela analogia, né? Do amor ser uma árvore gigantesca no meio de um deserto, sei lá, em algum lugar. Quando você está sedento ali, não está aguentando mais, você para um pouquinho, fica embaixo daquela sombra, mas aí você volta, tem que voltar a caminhar, né? A árvore não vai andando atrás de você em todos os lugares, não, você tem que suar, você tem que passar pela a tua jornada, né? E o 2
Teria que ser aquela coisa que está ali, eu estou disponível quando precisar, mas daqui a pouco você vai ter que voltar a andar com as suas pernas, né? Porque senão não tem crescimento nisso. E eu tenho que, e eu, como 2, por exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu vou ter que aprender a preencher e a suprir minha própria carência. Né? Isso. E não ficar fazendo pelos outros para, na verdade, querer atender a minha carência, né? Sim. E a gente é a humildade de reconhecer as próprias necessidades, as próprias fraquezas, dores, porque enquanto ele estiver lá ajudando o outro, ele não está fazendo o trabalho dele, né? A lição de casa da vida aqui agora. E até eu coloco um pouco, acho que esse caminho de flecha 4, né? Além dele ir reconhecer as necessidades dele, né? Eu acho que também entra um pouco, aprofundar um pouco mais em si e aprofundar um pouco mais no outro, muitas vezes. Dependendo do instinto do 2, muitas vezes eu vejo até que a ajuda do 2, ele pode ser uma ajuda um pouco aquela transacional, assim, né? Então eu te ajudo para você ficar me devendo uma, então a gente sempre fica devendo uma pro 2, né? E então muitas vezes a gente fica devendo para ele, eu te ajudo para você ficar nessa codependência. Mas às vezes a ajuda, ela não é aquela ajuda que vai, sabe? Muito profunda às vezes. Então o 2 entrar nesse mergulho de às vezes acompanhar realmente um pouco mais do sofrimento da outra pessoa e não tanto só aquela ajuda assim, toma o band-aid aí, tá? Faz o curativo, né? Então, ajudar a limpar a ferida, às vezes, para ele entender isso nele. Por quê? Porque esse mecanismo de defesa do 2, ele vai falar assim, não, eu não quero ver essa tristeza, vamos deixar pra lá? Fica feliz aí, tá? Fica alegre aí e você vai ficar bem, tá? E às vezes ele acaba saindo por quê? Porque ele tem dificuldade de sentir essa dor nele. E quando ele começa a sentir essa dor nele, essa situação de autoabandono, às vezes, essas escolhas que ele não fez pensando nele, mas fez pensando para agradar os outros, esse é um caminho de crescimento dele, né? Um caminho que começa o desenvolvimento do 2. Enxergar os interesses e essa individualidade dele, né? Botar o foco para dentro um pouco, não tanto o amor para fora, mas esse amor para dentro. E olhar onde é que tá a ferida mesmo lá, né? Acho que é um caminho de desenvolvimento legal. E aí a gente tem o caminho lá pra flecha 8 também, né? Que eu colocar os limites, O 8 vem trazer corpo mesmo, colocar limite entre eu e o outro, né? E aí fazer e se tornar bem grande também para movimentar toda essa energia e fazer, mas fazer de forma desinteressada, que o 8 tem, né? Esse aspecto, que é o amor que movimenta, é o amor em movimento, não só aquela coisa do agradar, mas é o que eu faço de fato, né? E eu faço de uma forma sem nenhum interesse, daí, né? Traz essa energia do fazer de forma desinteressada. Até porque da dificuldade, só colocar uma questão, até porque da dificuldade do 2, ele procurar ajuda, né? Ele ir pro terapeuta, né? Ele ir pro médico, ir pro... Então, acho que esse acesso no 8 também vai fazer ele reconheceu lá no 4, ele vai pro 8 e vai fazer ele ir, às vezes, pra ajuda dele, né? Não sei se seria isso, mas... Na flecha 8, o 2 acessa também essa questão de se posicionar, da assertividade, né? De se colocar. E como um 8 faz, né? Sem esse medo de que, será que vão me amar, não vão me amar? E se eu, né? Se eu falar o que eu tô pensando e me posicionar, talvez eu fui um pouco ruim, ou, né? Ou alguém não vai gostar de mim. Então, não, isso está curado, porque... Só que antes disso, a pessoa precisa estar inteira, né? Ele começa a perder o medo de ser um pouco desagradável. Em algumas situações ele tem que ser mesmo. A gente não pode estar o tempo todo agradando todo mundo, né? A gente tem que, em algum momento, se posicionar. Vale lembrar também, eu não sei se a gente comentou isso em outros vídeos, né? Mas que a gente fala assim, a pessoa tem um tipo, é o tipo 2, é o tipo 9, é o tipo 1. Quer dizer que a gente tem aquela energia predominante, mas nós temos um pouco de todos eles. Eu também tenho um pouco do 2, vocês também têm. Então, assim, e a gente começa a ver, e a gente aprende muito com o 2, muitas vezes, quanto de entrega eu estou dando para o outro, né? Muitas vezes, quanto eu preciso trabalhar essa vontade de ajudar as pessoas dentro de mim, né? O quanto eu tenho que aprender também a pedir ajuda e aceitar a ser ajudado, né? Então, são as coisas que também ressoam dentro da gente, a questão desse amor próprio, né? E esse equilíbrio entre o amor próprio e o amor ao próximo. Perfeito. Quanto eu tô deixando de me amar, né?
Quando que eu me amo de verdade? Todas essas Perfeito. são questões bem dessa energia do ponto 2 e que servem para todos nós, né? Exatamente. E é Sim, linda, né? e é o ponto onde acontece realmente a cura, né? Ninguém se cura se não passar no ponto 2, né? Que é encontrar de fato o amor incondicional, né? Que está disponível para todo mundo, né? Mas a gente precisa fazer essa jornada, que sem encontrar esse amor incondicional, ninguém se cura. Ai, lindo. Vamos encerrar então por aqui, né? Agradecendo quem está participando e nos acompanhando nos vídeos. Na próxima semana a gente vai gravar o vídeo do tipo 3, continuando nessa jornada aí dos emocionais. Hoje foi o tipo 2, então que seja uma semana com muito amor. Com muito amor. Sim. Com muita entrega, com muita compaixão. Muita doação, compaixão. Muito autocuidado também, né? Também. Boa! Bastante paixão, amor. Aí curte bastante o vídeo, compartilha o vídeo com bastante amor, né? Que é feito. Isso aí. Então tá, muito obrigada a Beijo. todos Beijos nós. no coração. Tchau, gente. Valeu Beijo. pela parceria. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.